Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, 1 Coríntios 5, 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas encarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes dessa jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. E livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, gente. Muita paz nos corações. Há alguns minutos atrás eu estava conversando com o Juninho e ele estava falando da importância da gente fazer um estudo mais aprofundado sobre esses termos e sobre os temas, para que a gente entenda o contexto da mensagem. E eu estava comentando com ele que eu concordo muito com isso, sabe? E é por isso que eu gosto de trazer para vocês algumas definições e falar também algo do ponto de vista de neurociência, em cima dos esclarecimentos doutrinários que a gente recebe e associado com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? A gente está analisando essa orientação do protetor e que ele nos alerta a respeito de você ter um pouco de bom senso para poder analisar as influências que são maquinadas pela espiritualidade das sombras para nos tirar do caminho do bem, sabe? Ele diz o seguinte, ó, ainda há muito que aprender e analisar nos planos sombrios, porque com arguta ciência, observação consciente e amor, esses planos aparentemente insondáveis começam a se desdobrar aos olhos dos espíritos atentos, dos espíritas atentos, que somos nós, né? A gente falou na reunião passada a respeito da arguta ciência, né? E eu tinha começado a chamar a atenção para essa observação consciente. Observação consciente é você ter atenção, e eu trouxe para vocês algumas definições de atenção, entende? Essa mais simples que tem chama concentrar em algo específico, que do ponto de vista psicológico a gente já estudou aqui alguns tempos atrás, que ela pode ser sustentada, seletiva, alternada e dividida. E a gente chegou a comentar que a atenção seletiva é quando você consegue desligar dos estímulos exteriores para focar em uma só coisa. Na atenção seletiva, não é você dizer que você vai concentrar em algo. Para você concentrar em algo, você tem que se isolar de tudo que está interferindo naquele algo. Então é importante a gente saber disso, sabe? Porque quando você está praticando a atenção seletiva, você não está preocupado com os sons que chegam, com as alterações visuais que possam acontecer, com os estímulos exteriores, sabe? Você está sendo seletivo naquilo que você está querendo analisar e observar. A atenção sustentada é quando você mantém essa atenção seletiva por um período demorado. É quando você senta, por exemplo, para ler um livro, você vai sentar, você vai ler, vai tendo a sua atenção seletiva no conteúdo que você está lendo e sustentada para que você entenda todo o encadeamento do processo daquilo que você está aprendendo com a leitura que você está realizando. A atenção alternada é quando você muda entre duas coisas que você está fazendo, entende? E eu dei o exemplo, por exemplo, da mulher trabalhando em casa, porque eu nunca vi uma atenção alternada tão perfeita quanto que a mulher tem, tá entendendo?
ela faz uma coisa na cozinha, ela faz outra coisa simultâneo, então ela vai desligando de uma coisa, ligando na outra, então isso é o que a gente chama alternada, né? E a atenção dividida que é aquilo que você faz, um processo automático, que já faz parte dos seus processos instintivos, né? Os hábitos que você tem, e em cima daquele hábito que você está realizando, você faz alguma outra coisa em cima. Por exemplo, você está dirigindo e está falando, conversando. Então, você no processo automático, você dirige e você conversa ao mesmo tempo, né? Então, essas são as atenções que a gente viu, e você deve achar tudo muito interessante. Então, eu trouxe também uma outra classificação, que foi isso que eu quis acrescentar. E que eu acho que vou ter que ampliar um pouco a coisa pelo que o Juninho me falou hoje, sabe? Então, do ponto de vista de neurociência, ela também descreve as redes atencionais que regulam como focamos e monitoramos os nossos estímulos. E aqui eu trouxe algo que eu até grifei, chamado essas redes atencionais. Para que você entenda que a atenção, ela não é só um processo mental que você está realizando. A atenção, do ponto de vista de neurociência, a neurociência é a associação da psicologia, psiquiatria com a neuroanatomia. Você começa a perceber aqui que quando ele fala redes atencionais, entenda, a gente chama isso de rede do ponto de vista da neurociência, a conectividade que existe entre os neurônios e as determinadas áreas do teu cérebro. Para você ter uma noção como é isso e como isso se processa, a gente tem em média, foi esse trabalho último que eu vi, é um trabalho brasileiro, entende? E que através de um trabalho muito interessante, entende? Ele chegou a documentar que existe em média no cérebro de uma criatura em torno de 86 bilhões de neurônios. A gente olha para esse número e acha que é muita coisa, entende? Mas depois que a gente vê o tanto de roubo que tem no país, que está chegando aos trilhões, a gente vê que 86 bilhões não é quase nada, né? Então, a nossa proporção de número está ficando um pouco defasada na coisa. Mas para que vocês entendam a profundidade disso, compreenda que cada célula nervosa tem a sua parte dos dendríticos, que fica no corpo, no núcleo, e tem o axônio, né? Cada uma dessas células ela tem, em média, de 1.000 a 10.000 conectividade com as outras células. Cada célula, média, de 1.000 a 10.000. Porque existem vários tipos de neurônios. Tem neurônios longos, neurônios curtos, neurônios que trabalham, conectam um hemisfério, neurônios que conectam os dois hemisférios. Então, você tem vários tipos de neurônios. Então, em média, é de 1.000 a 10.000, entende? E tem neurônio que tem muito mais de 10.000 conectividade. Então, a capacidade de conectividade, isso a gente chama de redes, é uma coisa que não dá para você calcular de tão grande que é e da potencialidade que você tem. Para você ter em mente o que é um cérebro que tem uma conectividade perfeita, é o cérebro do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a cabeça do tamanho normal, igual a cabeça de todo mundo. Tinha o cérebro lá que tinha o peso normal, que é 1,5 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, igual de todo mundo. Tinha os 86 bilhões de neurônios que todo mundo tem. O problema é que ele tem uma conectividade perfeita entre os neurônios. As redes neuronais deles é algo que, pelo pouco que a gente conhece, é algo incalculável da gente entender um cérebro como o do nosso Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? Então, essas redes atencionais são coisas que você constrói em você. À medida que você começa a estimular isso em você. Toda vez que você para, pensa, reflete, você está formando redes, trabalhando com redes, estimulando núcleos, estimulando também neurogênese, que é outra coisa que é importante a gente saber. Essa palavra neurogênese. Neurogênese
É a duplicação das células, formar novas células nervosas. Antigamente a gente achava que isso não acontecia. Hoje em dia, para você ver o grande espanto que a gente tem diante da neurociência, você pega um paciente, por exemplo, que está numa fase gravíssima de Alzheimer, lá com o hipocampo todo atrofiado, entende? Que é aquele filetezinho, mas se você pega, depois dele morrer, esse hipocampo para analisar, e se você for pesquisar, você vai encontrar neurônios sendo formados. Mesmo nessa estrutura, que é a estrutura mais comprometida e que sofre a maior agressão nessa doença. E isso é importante a gente saber do ponto de vista espírita, porque se mesmo naquela criatura que estava praticamente vegetando em cima de uma cama, os neurônios estão se formando, isso quer dizer que ele está aprendendo alguma coisa, mesmo com aquele sofrimento. Mesmo naquele estado vegetativo, que você olha e diz, é um trapo de gente, é um alface. Eu vejo as pessoas dizer coisas absurdas, entende? Eu escuto isso no meu consultório e eu chamo a atenção, entende? Porque naquele ser que você acha que não tem nada, tem uma alma que está aprendendo. Aí você começa a entender. Quando Kardec pergunta para o espírito de São Luís, podemos nós abreviar a vida de alguém que está irremediavelmente condenado a morrer para aliviá-lo dos seus sofrimentos? E São Luís fala, não. Não, porque até no último suspiro ele pode ganhar a encarnação. Se arrependendo e tendo noções e decisões diferentes na sua vida. Até no último suspiro, você está aumentando, formando neurônios novos e aumentando a sua conectividade com a aprendizagem que a vida está te proporcionando. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque qualquer um de nós podemos melhorar nossas redes atencionais. E não só redes atencionais. Redes para tudo que você queira se edificar na vida. Também você pode fazer. Redes ou destruir redes que vai ser a desgraça da tua vida. E a gente vai estudar um pouco disso aqui agora. Então você chegar e dizer para mim, olha, mas eu li o livro e não entendi. Suas redes atencionais estão com problema. E esse problema você tem que solucionar. Porque é um problema só seu. Não tem essa história de dizer que foi estímulos externos que impediram você de fazer aquilo. Você não quis ou não está se esforçando para que isso aconteça. Você está numa situação de acomodação. E a gente vai ver por que é que isso acontece. Quando a pessoa chega a esse ponto, sabe? Porque, entenda, meu filho, ele está dizendo aqui que para você não cair... Pode falar, amor. Oi, mãe. Quando a pessoa se põe em oração, é atenção? Faz parte das redes atencionais nossas. A oração. Tudo que você executa no seu cérebro, você está mexendo com redes e estimulando neurônios. O seu cérebro está constantemente se reprogramando com os estímulos que estão chegando. Tanto os estímulos internos quanto os estímulos externos. Entende? A gente vai falar mais sobre isso adiante. Eu estava falando... Sobre as pessoas que estavam entendendo. Isso. Você tem que compreender que é esforço seu, e só seu, trabalhar isso. E tem mais, isso que você está fazendo com essa conectividade neuronal sua, traduz a aprendizagem não só do ponto de vista físico do teu cérebro humano, mas isso também acontece no teu cérebro perispiritual. Então, a tua mente tomando uma decisão nova vai interferir no teu cérebro perispiritual e o teu cérebro perispiritual vai passar isso para o teu cérebro físico. Então, quando você chega e vê um neurônio repiclando num paciente que tem um Alzheimer grave
entende? E que aquilo ali que você achava que não ia encontrar mais nada, só atrofia e fibrose, e você vê que tem coisas acontecendo, é porque a tua alma já alterou o teu cérebro perispiritual e aquilo conseguiu ser passado para o teu cérebro físico, mesmo doente. O que eu quero que você entenda é que o ganho quem vai ter é a tua alma. E você vai levar isso para a sua imortalidade. Entende? Então a gente precisa melhorar a nossa atenção. Porque é como ele está falando aqui. Ele está dizendo que as coisas, para os espíritas atentos, ele vai conseguir enxergar na sua vida, conhecendo bem a ciência da doutrina, sabendo ter atenção com o que acontece na sua vida, tanto íntima, pessoal, como na sua vida de relação interpessoal. Ele vai saber, trabalhando a sua capacidade amorosa, compreender as artimanhas que a sombra está trabalhando para te tirar do caminho evolutivo da tua vida. Se você não tiver essa atenção, você vai ficar frequentando a casa espírita e vai morrer dentro da casa espírita e vai sair sendo influenciado negativamente do mesmo jeito que você chegou no seu primeiro dia. Porque você não vai estar trabalhando a aprendizagem em você para não cair nessas artes dos espíritos que querem nos desviar do caminho do bem, que vulgarmente se chama de obsessores, ou então amigos que ainda não conquistamos. Então não adianta você afastar essa população de espíritos equivocados se você não trabalha por você mesmo para saber você se defender disso. Então, se você não aprende, você continua sendo influenciado do mesmo jeito. Então não é só você ter conhecimento doutrinário, é você ter essa atenção ativa para que você saiba reconhecer esse conteúdo doutrinário, essa arguta ciência, na sua vida. Você trazer isso que Kardec nos trouxe através do Livro dos Médiuns, obras póstumas, através de O Céu e o Inferno, através do livro da Gênese, entende? O nosso Evangelho é o que a gente mais estuda, mas tem esses outros todos, meu. Para você saber como está trabalhando a sua mediunidade intuitiva, que tipo de influência está chegando, você está tendo a atenção direcionada para isso? Para os estímulos que você está sendo envolvido? Então, existem redes que são próprias para isso. E a gente divide praticamente, de uma maneira bastante simples, na neurociência, em 3 redes, né? Que a gente chama rede alerta, rede seletiva e rede de vigilância. Eu trouxe aqui pequenas definições para você. A rede alerta é aquela que você está preparado para responder estímulos importantes. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das coisas que mais me ajudou a desenvolver essa rede alerta foi eu ser cirurgião. Porque antes de fazer uma cirurgia, você tem que estar preparado para responder a qualquer estímulo importante que surja naquilo que você está realizando. Porque se você não estiver preparado para ver as intercorrências que vão surgir, o paciente morre. Você vai operar um aneurisma, você não está preparado para aquele aneurisma romper, você tem que estar preparado. Se ele romper, você tem que ter habilidade para cuidar daquela intercorrência. Senão o paciente vai morrer. Entende? Isso vale para tudo. Entende? Então você tem que estar focado e alerta para responder a todas as intercorrências. É por isso, e eu posso dizer para vocês como é que eu treinava isso. Entende? Isso treinava desde que é moleque, a gente está estudando medicina. Entende? Então você vai fazer algo, você vai ter que ir estudar, ver todas as intercorrências, como vai fazer, que material vai precisar, se vai ter isso, se não vai ter aquilo, se o anestesista vai estar atento, se não vai estar, se já conversou com o anestesista do risco disso. Então você tem que mobilizar tudo. Se seu instrumentador está pronto, o médico que vai te auxiliar também. Então você monta essa cirurgia, você faz essa cirurgia
inúmeras vezes antes de dormir. Quando você acorda no dia seguinte e está pronto para a luta. E vamos lá. Ou é eu ou é a doença. Tem que ser desse jeito. Então, rede atencional é isso. Então, você que vai fazer suas tarefas na profissão que você tem que estar preparado para isso. Não tem essa história de você dizer, não, fazer meia boca isso aqui. Está aqui no livro, eu passo, aluno de estudo. Não. Você tem que, hoje em dia, deixar o aluno se expressar e provocar diálogo com o aluno, para que ele te faça questionamento. Porque é isso que vai gerar aprendizagem, saber tirar dúvidas. Não tem essa história de ser professor rígido. É um professor dinâmico hoje em dia. Passa o assunto e o que é que você entendeu disso? O que é que você pensa disso que eu falei? Qual a ideia que você tem a respeito disso na sua vida? E assim vai, entende? É isso que vai gerar aprendizagem e melhorar a conectividade das coisas. Então, aonde você estiver, você tem que estar pensando em fazer o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Isso vale para tudo. Porque se você faz isso na sua vida profissional, você vai fazer isso como pai que você é. Você vai fazer isso como mãe que você é. Eu estou sendo a mãe paciente diante dos meus filhos? Eu estou tendo tolerância? Já falei a respeito do respeito. Pais e filhos. Estou tendo tolerância com meus filhos? Eu estou tendo consideração com eles? Entende? E assim vai. Então, você, quando quer aprender, você se dedica e deixa essa rede de alerta para tudo que você for fazer na sua vida. Não é só naquele departamento. Isso vai ser um princípio de viver. Você melhorar a sua atenção para responder aos estímulos e estar sempre aprendendo e fazendo melhor. Porque isso vai te trazer uma satisfação interna para isso. Que mais tarde a gente vai ver um pouco sobre essa satisfação interna. Outra parte de redes atencionais que você desenvolve, entendeu? O que ele chama aqui de seletividade, que é o direcionamento do foco para informações relevantes. Então, é aqui que você pode chamar isso de meditação, sei lá o que você quiser. Entendeu? Você está analisando um foco e saber usar da sua razão, tendo pensamentos dedutivos através de argumentação e de abstração a respeito de coisas importantes e relevantes daquilo que você está mantendo seu foco. É você saber meditar, questionar, tirar suas dúvidas e ver o que aquele foco que você está tendo está trazendo de bom ou não é bom para você. Entende? Você vai analisar a coisa, você vai ver o que é relevante naquilo ali. Entende? É você começar a ler um livro dos Espíritos e ver cada pergunta, cada questão, entende? E analisar aquilo ali para a sua vida, o que é relevante para você. Entende? É você trazer o conhecimento informativo para que esse conhecimento seja reflexivo em você. Entende? Isso você desenvolve, e isso você começa a fazer com tudo que você está se envolvendo para querer aprender coisas novas em cima daquilo que você está realizando. Seja lá o que for, tá entendendo? Desde você fazer um bolo, entende? Você varrer uma casa, a você fazer uma cirurgia. Ou então, a você defender a pessoa lá diante do júri. E assim por diante, entende? Serve para tudo. E vigilância, que é o monitoramento contínuo do ambiente para detectar mudanças relevantes, né? Então você não vai só aprender na sua rede atencional seletiva para se engrandecer daquilo que você está estudando, entende? Você vai ver que vão ter mudanças fora e essas mudanças vão te requisitar para que você tenha um comportamento à altura das mudanças que as coisas estão acontecendo, que é como eu falei para vocês, quando você está fazendo uma cirurgia. Entende? Você tem que estar vigilante o tempo todo, entende? Se acontecer isso, se puxar mais para cá, se entrar aqui, pode acontecer um desastre na vida daquela criatura. Então você tem que ter essas redes de atenção plenamente executáveis. E o que eu queria passar para vocês é que, à medida que você faz isso, isso vai servir para tudo.
para tudo que você for fazer. Uma pessoa que tem esse sistema dessas redes atencionais desenvolvidas e trabalha no desenvolvimento cada vez maior disso, você pode confiar, porque é uma pessoa que está preparada para viver e para assumir qualquer mudança que tiver ao lado dele. A pessoa é uma pessoa que está vigilante. Entende? Então, é nesse sentido que eu quero que você entenda que você desenvolve isso se você quiser. É aí que está o problema. E o maior estímulo que você tem para desenvolver esse negócio aí, entende? É o que a gente costuma chamar, que a gente vai ler um pouco agora, de motivação. Sem motivação, você não vai desenvolver nada na sua vida. A gente tem estudado aqui na segunda-feira o sistema de recompensa. Eu tenho falado para vocês que o sistema de recompensa é aquilo que vem do teu desejo, que gera motivação, e que essa motivação tem a finalidade de atingir a meta daquilo que vai te dar prazer quando você vê o seu desejo realizado. A motivação não é nada mais, nada menos do que o caminho para você realizar o desejo e sentir o prazer daquilo que está realizado. A motivação caminha nessas redes atencionais do teu cérebro com uma substância chamada dopamina. Vocês sabem dessa substância? Dizem que é a substância do prazer. A caminhada motivada, ela é prazerosa, só por caminhar. Quando você conquista o prazer que sente o gosto, aí é outra coisa. Não é dopamina, aí são endorfinas que estão te trazendo essa situação prazerosa por ter conquistado aquilo. Então, motivação é o combustível que impulsiona as pessoas a alcançarem seus objetivos, a superarem desafios, mantendo-se persistente diante das adversidades. É isso que a gente precisa trabalhar. Ele ainda complementa. Desempenha papel fundamental em todos os aspectos da vida, desde o relacionamento interpessoal ou intrapessoal, entende? Até o sucesso no seu trabalho. Então, serve para tudo. Seja uma pessoa motivada. Sem motivação, não tem aprendizagem. Você não vai ter combustível para sair do desejo ou do dever para realizar aquilo que você quer, ou sentir o prazer de conquistar. Hoje em dia, as pessoas costumam dividir a motivação em motivação interna e motivação externa. Motivação externa é aquilo que vai me trazer de fora para dentro. Esse combustível que vai me trazer prazer. Entende? Então você vai se motivar externamente para conquistar algo. Por exemplo, você quer ter dinheiro. Então você vai se motivar para trabalhar e ter dinheiro. É melhor do que você roubar, porque aí você está complicando a sua vida. Entende? É por isso que a gente fala, né? As coisas, somente as motivações externas, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Entende? É diferente da coisa. Então, a pessoa que está comendo e está entrando em obesidade, isso é uma motivação externa. Entende? E ela hipertrofiou essa motivação. Então, para você sair de uma motivação externa que vai te gerar um prazer, e que é um prazer que pode ser educativo, dependendo da intensidade que você dá a essa motivação, isso vai se tornar um problema na sua vida. Porque você vai hipertrofiar o seu sistema de recompensa. Então, aquele pêndulo que fica entre o desejo, a motivação e o prazer, e você ficar sentindo a falta, o vazio e a dor, você começa a focar muito nesse prazer e você se complica. E foi aqui que começou a nossa derrocada. Para falar a verdade,
Esse é o exemplo da maçã e da serpente que existe no Evangelho, como o homem se perverteu. Ele se entregou e hipertrofiou o prazer, em detrimento das necessidades. Deus deu para ele a inteligência. E com a inteligência ele descobriu que as sensações que ele tinha, além de trazer aquilo que ele necessitava, também era prazerosa. Então, ele resolveu viver não para suprir a necessidade, mas para sentir mais prazer do que aquilo que era necessário. É o símbolo de Adão e Eva com a maçã e a serpente. Foi aí que a gente corrompeu o nosso sistema de recompensa. Deus deu a inteligência para você trabalhar essas necessidades e essas sensações prazerosas para desenvolver bons sentimentos. Mas em vez de você procurar bons sentimentos, você hipertrofiou os seus prazeres e estimulou seu egocentrismo. E assim, a gente vem se corrompendo até agora. Por isso que a gente está no planeta de provas e expiações e na situação mais grave que possa existir. Isso é importante o espírito entender. Que na evolução normal do ser humano, que Deus fez para ele, ele poderia não passar por um planeta de provas e expiações. Ele poderia sair de um planeta primitivo para começar já a fazer o bem. Esse é o caminho normal que Deus fez. Desde que se a gente não tivesse corrompido o nosso sistema de recompensa e hipertrofiado o nosso prazer com a nossa motivação externa, que é aquilo que o corpo nos oferece. Então, a pessoa, sexo é gostoso, então vou fazer sexo. E faz sexo sem ter bom senso. Porque hoje em dia você vê os pais dando anticoncepcional para suas filhinhas de 9 anos, 9, 10 anos, porque sabe, porque logo, logo elas vão ter a experiência sexual, sem saber o que é que significa uma experiência sexual, nem do ponto de vista físico e muito menos do ponto de vista moral. Está dando para entender? Assim espero. Assim espero. Porque eu estou falando de coisas aqui, para nós, espíritas, degradados e errados, e esses erros já vêm ao máximo, porque chegou no clímax do estágio final de provas e expiações. Ou você começa a retificar seu sistema de recompensa agora, ou você vai voltar para o planeta primitivo, para começar a aprender tudo de novo. Está dando para entender? Então, se você tem essa motivação externa sua hipertrofiada, compreenda. Ela bloqueia a tua motivação interna. A motivação interna é aquilo que me traz satisfação interior de mim para comigo mesmo. São os meus valores. São os meus propósitos. São as minhas responsabilidades. São as minhas atitudes conscientes que vai me trazer essa satisfação interna. Essa satisfação interna, ela é duradoura. A satisfação externa, ela é fugaz. Já expliquei isso para vocês. À medida que você está tendo a satisfação externa realizada, que aquilo te deu o prazer, que está secretando endorfina, você mal sentiu o gosto da endorfina, você já está se motivando para querer mais um pouco daquilo. É você que está comendo um bolo de chocolate, você bota o primeiro pedaço, vai comer aquela pizza gostosa, dá uma dentada na coisa e já está querendo, antes de engolir, botar mais um pedaço na boca. Isso mostra como é fugaz a satisfação externa.
E que se você se motiva para isso, e tem mais, e se você recebe estímulos fáceis para essa motivação externa, aí você atrofia a tua motivação interna. Porque a tua motivação interna, ela precisa de um negócio chamado de esforço para conquistar. São valores interiores seus que você vai se esforçar. Eu, desde pequeno, gostaria de ser médico. Então eu tive que me esforçar, e me esforçar muito, para estudar. Porque minha família não era uma família abastada, mas uma família que passava necessidade. Então eu tinha que estudar e ser muito bom para vencer minhas dificuldades. Então eu largava em cima do livro e me matava para poder aprender e estudar. Porque sem isso eu não ia conseguir essa motivação interna que estava dentro de mim de querer ser médico. Entende como uma coisa é duradoura? Entende como uma coisa é prazerosa? E depois que você faz o vestibular e você passa na faculdade, aquilo é um momento em que você jamais esquece. Está lá você grudado, como era no meu tempo, no rádio, porque a coisa saiu no rádio, né? E agora, medicina, sei lá, e era por ordem alfabética, tá entendendo? O nego ficava ali naquele rádio na mão, olhando, tá entendendo? Não fosse nem sei o quê, meu Deus, e lá vem meu nome, e era letra por letra. E quando saía o seu nome, você jogava o rádio para cima, porque aquilo ali era a maior alegria do mundo. Isso é satisfação interna. Isso é motivação interna que vai gerar esse prazer daquela conquista de você passar. E diz, agora eu tô chegando onde eu quero. Está entendendo como que é a coisa, gente? Então, a satisfação interna exige esforço, mas muito esforço. A externa não precisa de muita coisa, porque o próprio mundo que a gente está mergulhado hoje em dia te faz de tudo para que você tenha cada vez mais satisfação externa, hipertrofiando tuas necessidades para que você consuma cada vez mais. Então, é cada dia uma roupa diferente, é um sapato diferente, é uma comida diferente, é um perfume diferente, é uma joia diferente, um celular diferente, é tudo que é diferente, tá entendendo? Porque aquilo ali você não se sacia e você quer mais. Ah, mas eu tenho um 15, sai um 16, então, meu Deus, agora é o 16 que eu quero, tá entendendo? Então, a pessoa vive fixada em conquistas externas. E por que é que isso é importante? Porque eu falei da atenção dessa rede. Se você não faz o esforço para ir em busca de algo mais nobre, algo mais edificante na sua vida, você não ativa essas redes atencionais. E se você não ativa essas redes atencionais, você não aprende. Você se emburrece. O duro é saber, nós que somos espíritas, que todos nós mergulhamos na carne para cumprir virtudes. Virtudes é aquilo que nós realizamos, que são as leis de Deus. Virtudes que precisam de esforço, mas muito esforço. Você tem que ter uma motivação interna intensa para você ir atrás desses valores. Então você veio para ser espírita, e aí começa algumas coisas para você refletir. Está lá Humberto de Campos dizendo que o espírita tem pelo menos 8 horas na semana para trabalhar dentro dessa doutrina, se enriquecer, aprender e se tornar uma pessoa útil e produtiva na doutrina. Você aí que está sentado, que é espírita, está tendo essas 8 horas semanais para isso? Se você não está, entenda. Você não está usando a motivação interna, porque a motivação externa está sendo mais importante na sua vida. Então você disse que não tem tempo, porque você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro, porque sua filha quer aquilo, seu filho quer aquilo outro, tá entendendo? Você quer conquistar aquilo mais, quer uma roupa mais, quer para não sei para onde, tá entendendo? Entende o que é satisfação externa? E você perde a chance de trabalhar virtudes através da motivação interna. Vê como é que funciona a coisa? E é a neurociência que mostra isso pra gente hoje em dia, sabe?
Então, você tem que achar esse combustível interno seu para ir atrás de superar esses objetivos que nós temos de trabalhar virtudes, superando os desafios externos para valorizar os internos e eu me tornar um espírito melhor. E eu tenho que fazer isso, como ele fala aqui, de uma maneira persistente. Tanto que está grifado, persistente. Pois é. É assim que a gente tem que entender. E é assim que a gente tem que fazer. Se você não trabalha com perseverança, com persistência dançou. É como diz o livro de André Luiz, deixa eu ver se eu me lembro. Se eu não me lembrar, tá assim, vai me lembrar isso agora. É preciso ter vontade ativa, trabalho perseverante para que venha um merecimento justo. Não é isso aí, mais ou menos? Trabalho persistente para que tenha um merecimento justo. Isso é uma orientação do livro Os Mensageiros de André Luiz, Não, esse é do André Luiz, dos Mensageiros. Entende? Vontade ativa, está aí com motivação. Trabalho persistente, que a motivação vai trazer também, para que tenha o merecimento justo. Fora isso, você não tem aprendizagem. É assim que a coisa funciona. E como ele fala aqui, isso serve para tudo na tua vida, sabe? Então, a motivação, ela é importante, porque ela é o começo dos objetivos que eu vou estar escolhendo para a minha vida. Eu vou querer trabalhar propósitos, valores, responsabilidades melhores em minha vida? Se você quiser trabalhar isso, você vai ter que cumprir deveres, que são obrigações morais ou legais que a sua consciência lhe impõe para que você realize com responsabilidade. Isso vai te dar satisfação interna. Isso vai te trazer um contentamento duradouro que você vai levar para a sua imortalidade. Como eu falei para vocês aí, você pode usar isso para tudo na vida. Tem um trabalho que divulga esse trabalho, eu acho que é a Anete Guimarães, em que ela fala justamente da satisfação interna, em que colocaram um pugilista, depois de 20 anos que ele conquistou o título mundial, e fizeram uma ressonância funcional dessa criatura, projetando para ele a conquista dele e o prazer que ele teve por aquela conquista. E é interessante, porque à medida que ele via as cenas, o cérebro dele ascendia de uma forma difusa pela satisfação interna que ele estava sentindo. O que é diferente do sistema de recompensa, que são as conquistas mais externas que a pessoa tinha. Ele tinha um objetivo interno, de ser o melhor naquilo ali, que ele escolheu para ser o melhor. Você vai dizer que é bom ou se é ruim? Não interessa. Para ele, era bom. Para ele, ele conquistou. E a gente sabe que a satisfação externa a satisfação interna tem duas coisas que mais estimulam ela. É a aprendizagem e a superação. Toda vez que você está trabalhando propósitos, valores, responsabilidades e atitudes conscientes no caminho edificante do bem, você está aprendendo e se superando. Você está fazendo aquilo que o Paulo de Tarso falava para a gente. Você vai estar construindo um homem novo, educando um homem velho. Então, aquilo que era religioso que Paulo de Tarso trazia para a gente, você vê hoje a neurociência mostrando que é assim mesmo que acontece. Desde que você se motive para isso. E que diante dessa motivação, você dê o passo seguinte, que é o esforço. É o ato de aplicar energia física ou mental para alcançar um objetivo específico. Pode envolver trabalho duro,
dedicação, persistência, sacrifício para superar desafios e alcançar sucesso. É isso que a gente tem que entender. Então, quando você vê o orientador de André Luiz falando que para merecer alguma coisa é preciso vontade ativa e trabalho persistente, entenda, é esforço. É esforço que a gente tem que ter. E se você substitui o esforço, que é tão importante na edificação da tua alma, porque a única maneira de você evoluir é pelo esforço, é usar essa atenção para se esforçar. E diante dessa atenção, alerta, seletiva e vigilante, você está construindo coisas novas, de valores morais para você. Você está construindo coisas responsáveis na sua vida. E você está sentindo o que ele chama sentimento de plenificação com a conquista daquilo que você está se esforçando para alcançar. É essa plenificação que muitos chamam de plenitude ou felicidade. O que é diferente quando você tem a motivação externa, que aquilo ali vai te trazer alegria com o prazer que você está tendo. Então entenda uma coisa, a pessoa que sabe se motivar, que dá o combustível, e ela que se esforça para que essa motivação seja alcançada com a realização do seu objetivo, ela sente prazer interno, satisfação interna na caminhada, porque a motivação é caminhada. Então você vai ler o livro dos Espíritos e você vai sentir um contentamento interno por estar lendo aquilo, porque aquilo vai estar despertando em você deveres, para que esses deveres te dê satisfação em você realizá-los. Aí você vai estar no caminho edificante do bem. Enquanto você não estiver fazendo isso, paciência, meu filho. Você é preso de suas emoções. Você é preso dos seus desejos. Você está fixado na sua vida só na satisfação externa. E você está usando toda a sua motivação para isso. E o mundo dos homens está te estimulando para que você viva cada vez mais disso. Mas o que é mais grave, e eu sei que chegou a minha hora, mas eu tenho que falar isso para vocês, e eu quero que fique bem gravado na cabeça de vocês, é que toda vez que você valoriza mais a satisfação externa, mais você vai estar inibindo a sua satisfação interna. Mais você vai estar inibindo o seu esforço e a sua motivação interna. É por isso que a pessoa fica presa no vício. Toda vez que você exercita um abuso, você está entrando na hipertrofia da satisfação e da satisfação externa com a motivação externa para sentir prazer fugaz. Fugaz. É aí que está o problema. Isso serve para tudo. Porque a gente chega numa situação absurda, em que você vê adolescentes, adultos jovens, homens até maduros, se bombardeando de tadalafila para melhorar cada vez mais seu desempenho sexual. Porque sem isso, a vida não tem sentido para eles. Olha que ponto que chega o absurdo de um desvio do caminho edificante, de algo nobre e belo que Deus deu para a gente, para que a gente edificasse sentimentos, e a gente fica preso nas emoções. Por isso que em nosso Evangelho tem essa frase que eu costumo repetir. No início o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações, presa das emoções. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. Para ficar com satisfação, no início só tem instinto. Quando para você ficar com elas corrompidas, você vai ficar hipertrofiando suas satisfações externas com sua motivação externa. Para você trabalhar sentimentos, você tem que ter o esforço
de usar a sua razão, começando pela atenção, para aprender coisas novas e trabalhar bons sentimentos para o seu espírito. Então, o espírito visa sensibilidade. O homem visa materialidade. Que a gente procure trabalhar essas redes, porque isso depende do esforço de cada um de nós. Muita paz a todos. Façamos a nossa prece. Pai nosso, se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer: santificado seja o vosso nome. Se me acho tão sedutora, a vida aqui, cheia de supérfluos e de futilidades, será inútil dizer: venha a nós o vosso Rei. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer: seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: e não nos deixes cair em tentações. Se a minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer: livrai-nos do mal. Se sabendo que eu sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer: amém. Mais uma vez, nós queremos agradecer a oportunidade, agradecer por esses estudos que nós gostamos, Senhor, buscar essa reflexão para que tenhamos em nós essa vontade ativa de melhor espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pelo Filho e a glória, que assim seja. Graças a Deus.